Bem-vindos ao STCcast. Olá, pessoal, mais um STC Cast no ar, aquele podcast voltado para todos com interesse pela relação acadêmico-científica, né? Onde essa equipe aqui composta por mim, um protótipo professor, um doutorando, e duas mestrandas, né, irão trocar ideias com as mentes mais brilhantes do país. Mas hoje, mais uma vez, devido a esse período de férias que estamos vivendo, nós estamos atendendo aos pedidos é, da nossa audiência, né? Vamos lá. Nós hoje vamos falar sobre um tema muito importante e um tema que eu acho que afeta milhares de pesquisadores no Brasil. Isso mesmo, milhares de pesquisadores. Porque, se vocês não sabem, nosso tema de hoje é sobre bolsas de pesquisa. E as bolsas de pesquisa, eu gosto sempre daquela frase, né? Ela é o salário do pesquisador, né? Do pós-graduando, até muitas vezes do aluno de graduação. Então, eu acho que esse tema ele tem uma grande relevância aí. E eu convido aqui, eu quero começar dando as boas-vindas à nossa amiga Mariana Dantas. Tudo bem, Mariana Dantas? Como você está? Mais uma vez, um prazer tê-la aqui conosco, né? Agora, mestre oficial, né? Eu acho que nos últimos podcasts você já era mestre, mais aliviada, tirou esse peso. Como que tá esse período agora de transição, Mariana? Bom dia, galera. Para mim é um prazer, né, sempre estar aqui conversando com vocês sobre temas tão atuais e importantes para a gente que terminou, né, a nossa função, mas que quer continuar, dar continuidade ao trabalho que é tão importante. No momento, eu estou tentando voltar ao meu ritmo de produção, né, em casa, no meu home office, mas sempre atenta, né, e com o pensamento voltado a todo o trabalho que eu deixei e que pretendo continuar na universidade. E é isso, estou aqui para a gente poder conversar, né, bater um papo hoje, apesar de alguns ainda estarem de férias, as nossas férias, né, um pouco, digamos assim, organizada, Elas para que a gente foram encurtadas, né, Mariana, pelo tal do orientador, né? organizada no sentido de que a gente não pode parar, né? Isso a gente tenta dar continuidade ao nosso trabalho aqui do nosso cantinho mesmo em casa. Bom, e agora eu dou as boas-vindas à nossa amiga mestranda aí, quase à beira de qualificar, Camila Martins. Tudo bem, Camila? Como você está? Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô nervosa, né, João? Depois de uma frase dessa aí, à beira de qualificar. Uai, Mas ué. não, eu tô ótima, tô levando, né? Aproveitei um pouco as férias enquanto deu. Tô me organizando aí para finalizar o mestrado, etapa Uhum. final, e para seguir em frente, né? Isso aí, vamos seguir avançando, fazendo ciência nesse país, né? E por fim, o nosso doutorando, né, Demis Ferreira de Mello. Tudo bem, Demis? Como você tá? Como passou as férias? Muita praia? Ou muito Counter-Strike aí? Jogando online? Como que foi esse período, essas minisférias? Ei, João, olá pessoal, bom dia a todos. Olha, queria ter jogado mais, queria ter ido pra praia mais, mas como eu não consigo me desligar, então as minhas férias elas foram bastante antecipadas. Mas estamos aí, né? Não, Vamos pois caminhando. vamos lá então, vamos falar sobre esse tema importantíssimo, gente. E aí, eu, né, que venho nessa trajetória há muito mais tempo que vocês, né? Já tô até com os meus cabelos brancos e sempre conseguindo, graças às agências de fomento desse país, né, a CAPES e ao CNPq, me manter como um pesquisador, né, nesse jogo tão difícil. É, eu vim passando por várias etapas das bolsas. Eu tenho uma relação de muito carinho com esse dinheiro que vem do imposto, né? E que é redirecionado pela pesquisa, sempre me dedicando bastante. Mas o que que é uma bolsa de pesquisa? Vamos começar tentando falar para as pessoas que escutam. Às vezes tem muita gente que não é.
relacionada à área acadêmico-científica, né? O que são as bolsas de pesquisas, né? E aí, Mariana, o que você acha? O que é uma bolsa de pesquisa para você? Qual que é a importância dela e qual que foi a importância dela durante o desenvolvimento do seu mestrado, por exemplo, como pesquisador? Quando eu né, remeto a esse pensamento de bolsa de pesquisa, eu sempre gosto de trazer a ideia de que ingressar, né, na pós-graduação, que foi o meu caso, foi uma conquista, né, para mim, uma alegria muito grande. E a bolsa de pesquisa em si, ela foi vista, né, não só como um benefício financeiro próprio, mas um auxílio para que eu pudesse custear a minha pesquisa científica, para que eu pudesse dar continuidade, né, ao trabalho que eu vinha desenvolvendo, né, dentro do meu núcleo, né, de pesquisa. E aí ela funciona, né, de forma que possa agregar ao conhecimento científico, para que a gente possa, assim, custear de fato, né, a nossa pesquisa. Então, bolsa de pesquisa é isso, nada mais é do que um auxílio, né, um benefício financeiro que possa custear e incentivar a pesquisa, incentivar o pesquisador, né, dentro desse ramo. Para quem não sabe, as bolsas, elas não somente para o pessoal da pós-graduação, ela também é destinada para os alunos da iniciação científica, né? E as bolsas têm distintos valores dependendo do estágio que você está. Demis, você quer continuar discorrendo um pouquinho mais sobre o que é uma bolsa de pesquisa, qual que é a importância dela? Gostaria de complementar esse assunto? Claro. Como você bem disse, eu também gosto de falar uma frase que você tinha comentado no início, né? Que a bolsa de pesquisa é o salário do pesquisador. Porque no momento que você está, tipo, recebe a feliz notícia, né, que você foi contemplado com uma bolsa de pesquisa. Isso aí é um dos melhores e-mails que você pode receber como pós-graduando, né? A Cara, muito secretaria bem lá do lembrado isso, viu? Quando você recebe esse e-mail, é uma alegria, né, cara? Nossa, Muito maravilhoso. legal. A secretaria lá do programa de pós-graduação lhe envia que você foi contemplado com a bolsa. Nossa, né? Foi felicidade pura. E no momento que você assina lá toda a sua preenche os seus formulários, assina tipo as declarações, você fica como dedicação exclusiva, assim, uma boa parte, né? Então, é realmente o seu salário, é o que você ganha por estar pesquisando, né? Por fazer pesquisa. E, assim, é um valor que, apesar de que hoje é um valor que está completamente defasado, mas é um auxílio gigantesco para quem está nesse mundo, né? Que realmente permite que você tenha uma maior dedicação e que, por consequência, né, vai gerar um maior impacto tanto no seu conhecimento científico como também em publicações, né? Ô, Demis, muita gente não entende que a pós-graduação, a graduação e a pós-graduação, a partir do momento que você consegue uma bolsa de iniciação científica, o quanto o pesquisador precisa trabalhar, né? E o Pois é. quão baixo estão esses valores. A galera não sabe, tá muito defasado. É o último reajuste faz muito tempo. E aí, nesse tema, como que a gente consegue sobreviver, né? Como que o pesquisador, reforçando, a bolsa de pesquisa é o salário, né, do pesquisador. Ela não é dada para ele ficar sem fazer nada. Ele tem que se dedicar 40 horas semanais. O aluno de uma iniciação científica entre 10 e 20 horas semanais. Você tem uma jornada para cumprir. E aí, Camila, falando já, pegando esse gancho, eu gostaria que talvez você pudesse complementar um pouco essa minha fala, porque você está com uma bolsa de mestrado. Se você puder falar o valor também que você recebe, né? E esse valor, ele é desde há 8 anos atrás. Eu peguei o meu histórico de pagamentos da CAPES e o último reajuste, gente, para vocês
terem uma ideia, é tão absurdo isso, que no mês 3 de 2003 eu ganhava 1.350. E no mês 4 de 2013, R$ 1.500. Ou seja, a gente está indo aí para 9 anos, né? Sem um reajuste. E a inflação, ela acaba com o dinheiro. Como que você consegue fazer pesquisa, se deslocar, morar numa cidade, em outra cidade, com R$ 1.500? Camila, eu passo a palavra para você falar sobre esse panorama atual que eu acabei de comentar. Exatamente, João. É muito complicado. O valor que nós recebemos como estudantes de mestrado é de R$ 1.500, como você falou. Esse valor não foi reajustado durante esses 8 anos que se passaram, já entrando para 9 anos. E hoje em dia é muito fácil, infelizmente, é muito fácil você escutar relatos de pessoas que não conseguem se manter com esse valor. Porque eu, por exemplo, eu moro em outra cidade. Eu não moro na cidade da minha universidade. Então, eu tenho que me deslocar para chegar nesse local, certo? E, assim, para quem é de outra cidade, você já pensa, é difícil. Mas também é difícil para as pessoas que moram dentro dessa cidade, que está localizada na universidade, só que afastado, numa localização afastada. Um exemplo, ontem eu recebi um relato de uma pessoa que, minha universidade, ela é a UEPB, ela é localizada em Campina Grande. Essa pessoa, ela mora em Campina Grande, só que em um local onde os ônibus, eles não passam com frequência. E essa pessoa, ela falou que acontece de se eu sair da minha casa, eu estando em outra cidade, eu consigo chegar primeiro na universidade do que ela, que mora na mesma cidade e trabalha. Vocês estão entendendo isso? Eu levo, por exemplo, 1 hora e meia para chegar na UEPB. Ela leva muito mais do que isso, morando na mesma cidade. E por isso, ela perde muito tempo de trabalho. Então, ela tem que buscar recursos que não sejam ônibus, já que é muito demorado, para que ela consiga chegar lá. E aí, o que ela encontrou foi um Uber. Às vezes, ela pega carona, ela divide gasolina com outras pessoas. E ela chega a gastar R$ 500 por mês só de transporte. Meu Deus do céu, é um absurdo, né? Nós estamos falando de um valor de 1.500 devido a um caos que a gente tem nesse país, que é o transporte público e que todo trabalhador passa, você ainda tem que deixar 30% do teu salário ali. É difícil demais essa situação. Mariana, o que você acha disso? Você que está agora saindo de um mestrado, acabou o mestrado, né? E está pensando em prestar um doutorado. Quão importante essa bolsa vai ser significativa também na tua tranquilidade como pesquisadora, como formação, né? Como que você está enxergando essa relação e se você tem algo a continuar contribuindo nesse tema desses valores, como que foi para você esse valor durante o mestrado? Bom, durante o mestrado, né, como bem Camila citou, eu recebia também o mesmo valor e apesar de não morar, né, também na cidade de origem da universidade, né, eu também teria que me deslocar. O único ponto positivo, por ser dedicação exclusiva, né, a gente ficava durante o dia todo, então era como se a gente se mudasse de fato para a universidade. E assim, eu não senti tanto porque ainda moro com os meus pais, né? Então é uma renda minha que além de custear a minha pesquisa, custeava também, né, os meus custos. E de certa forma, mesmo com todos esses empecilhos, né, digamos assim, com toda essa defasagem de valor, eu ainda tentava me segurar para me manter realmente com essa quantidade, né? Meus Porque pais. quando você coloca na ponta do lápis, né, Mariana, deslocamento, comida, você deixa metade do valor somente nesses itens. Mesmo morando com os pais, eu acho que é bem, bem complicado também, né? Ficava Isso quando um valor bem restrito,
mas eu tentava me manter, né, com aquilo para Uhum. não fugir demais, né, do meu orçamento. Então, eu tentava me organizar ao máximo, apesar disso tudo, para não passar, né, da quantidade. E para o doutorado, Mariana, o que que você espera? Que você, como que esse auxílio, né, esse salário seria importante para você continuar dentro dessa conclusão de contribuição para a sociedade como pesquisadora, também na tua finalização da formação qualificada? Bom, vendo todos os benefícios, né, que a pesquisa ela nos traz, eu acredito que todas as bolsas elas mereciam sim, né, ter esse reajuste, ter um valor bem maior, levando em consideração a vida, né, os custos mesmo, o aumento de tudo, né, deveria ter sim, mas apesar de tudo eu ainda, né, quero sim continuar na pesquisa, poder Uhum. contribuir, né, exercer esse meu papel de estar sempre ajudando, né, através da pesquisa, a sociedade. Demis, um, um fenômeno que está acontecendo é a fuga de cérebros. Isso está mais do que claro. Os nossos grandes gênios na pesquisa estão fugindo desse país, estão cada vez mais buscando fomentos em outros países, porque existe essa demanda. Um país em crise, ele precisa, para sair da crise, somente de inovação. Então, países de primeiro mundo como Estados Unidos, a própria Europa, Inglaterra, Austrália, estão captando pessoas que são acima da média no país e estão sendo beneficiadas disso. Aham. Me explica um negócio, você que está no doutorado. Como se manter numa cidade de alto custo com o valor de uma bolsa de doutorado? Como que a gente faz para manter pessoas qualificadas como vocês dentro da pós-graduação? Porque eu que conheço e também amo isso, também amo ser pesquisador, a gente fica muitas vezes, a gente recusa ofertas de emprego melhores, correto? Mas eu não sei até quando a gente vai aguentar desta forma. Ok. Você consegue correlacionar também essa fuga de cérebro com o valor das bolsas ou não? O que que você Certeza. poderia falar sobre esse panorama? Não, essa questão ela está diretamente relacionada com os valores que são aplicados atualmente, né, nas bolsas de pós-graduação. É o que eu estava até falando algumas vezes no meu círculo de amigos nesses dias, em conversas, né, casuais, que inevitavelmente acaba entrando no tema da pós-graduação, né? O pós-graduando, tipo, só fala da pós-graduação. Aí, Uhum, sim. até comentando, né, que olha, uma bolsa de doutorado hoje é R$ 2.200, CAPES, né? CAPES e Uhum, CNPq. Você compara quando uma vai trabalhar, por exemplo, no mercado, farmacêutico deve estar ganhando por piso uns 2.100, 2.350, né? aqui na Então, Paraíba, né? Em isso, São Paulo é exato. 3.000 e lá vai cacetada, por Uhum. exemplo. Pois é, então você já compara por aí, né? Muita gente deixa de fazer a pós-graduação por falta de incentivo até financeiro, né? Porque mesmo que a gente goste bastante do que a gente faz, né? Que Uhum, todos nós aqui, nós quatro, gostamos de pesquisar, gostamos da pesquisa, a gente ama estar ne- nesse meio, mas a gente sabe que, financeiramente falando, o retorno ele é muito fraco. Então, muita sim. gente acaba deixando de fazer uma pós, né? Pessoas que têm um potencial gigantesco e justamente por esse motivo, né? O motivo Uhum, financeiro. E quem já está na pós, né? Muita gente fala, meu sonho é morar fora do Brasil. Meu sonho é uhum, fazer, sei lá, terminar o doutorado e trabalhar fora. Justamente por conta disso, o retorno financeiro lá fora é muito maior do que se a gente permanecer por aqui. E é, querendo ou não, tudo ou quase tudo se relaciona com os valores que são aplicados, né. Então, uhum. o reajuste ele é urgente e muito mais do que necessário.
Bom, vamos lá então. Você tocou num ponto muito interessante que, além da fuga de cérebro, a captação nos processos seletivos, elas estão diminuindo no país todo. Uhum. Eu como ainda tenho, né, bastante contato com alguns outros professores, colegas, eu posso dizer isso claramente. Eu posso até dar números, só não vou fazer isso porque são outras universidades e é antiético fazer, né? Talvez. Mas tem universidades que são de excelências, pessoal, que não estão conseguindo, mesmo tendo bolsa, preencher as vagas. Vocês já pararam para refletir sobre isso? Tem universidades que antes ia. Quando eu prestei a minha seleção na Unesp, foi a seleção mais concorrida, eu acho. Deu mais de 40 inscritos, né? Tinha 6 bolsas. Hoje, tem seleção de doutorado, às vezes, em determinado lugar, tem 6, 7 bolsas e vai 3 pessoas concorrer, né? Então, vai chegar um momento que nós não vamos conseguir segurar as mentes mais brilhantes desse país dentro da pós-graduação. E nem captar mais, não é só mais a fuga, não. O problema é que a gente já não consegue mais nem formar para o mercado, porque não tem interesse. Exatamente. Olha, teve um estudo que eu estava lendo aqui na internet, que ele foi apresentado durante uma reunião, né, pelo presidente do Conselho Nacional das Fundações Estados de Amparo à Pesquisa, da CONFAP, e ele falou que ele cita exatamente isso que eu mencionei, né? Do último mês aí que teve o reajuste, que foi lá no 4 de 2013, né? Que foi a primeira o reajuste, 3 para o mês 4. E ele fala que desde essa época, a defasagem acumulada é 60%. Né? Então, assim, se você fosse ter que dar um aumento nas bolsas, a bolsa de mestrado, gente, que hoje é 1.500, ela teria que ser 2.400. As de doutorado são 2.200 para 3.520. Né? Isso exigiria aí um aporte de recurso precisamos de ampliação nesse aporte de recursos, né? Uhum. E nesse sentido, Mariana Dantas, tem se falado, e até no nosso grupo, acho que a gente já postou lá algumas notícias, desde o final do ano passado, sobre reajuste. Tem se falado em 25%. Se a gente for ver, a conta não bate, né? Porque o próprio presidente aqui das FAPs, né? Das fundações de amparos aí, dos estados, né? Eles deixam bem claro que teria que ser um reajuste de 60% para a gente voltar ao mesmo patamar e poder de compra de 2013. E a gente está vendo um outro segmento nessa questão de reajuste. O que você acha desse tema, Mariana Dantas? Bem, quando pega, né, no lado financeiro, as coisas, né, começam a desandar realmente. E aí a gente fica, né, a pergunta para onde é que vai o dinheiro dos nossos impostos, né, em que é que está sendo aplicado. É uma área tão importante, né, como a pesquisa, sempre que traz um retorno tão importante, né, o Brasil aí, ele está no ranking, né, digamos assim, no 13º lugar na América Latina, de países que contribuem efetivamente, né, com a pesquisa. E aí é algo tão importante, né, tão grandioso, e os governantes, né, deixam a desejar nesse sentido. E aí fica a pergunta, né, para onde é que vai o dinheiro dos nossos impostos, para onde é que vai, né, esse incentivo onde a conta não bate, né? E aí muitos pesquisadores estão, né, deixando de lado, né, algo que é tão importante como Demis realmente falou aí para a gente, e outras propostas tentadoras acabam chegando, né, aos nossos ouvidos, e muitas vezes cansados de esperar, cansados de toda essa falta, né, de compromisso com o pesquisador, acaba que nós, né, terminamos fugindo, né, da área. Mas aí é Bom, isto. Camila, eu, assim,
uma das coisas que eu tenho lido muito, né, é sobre a possibilidade que os pesquisadores muitas vezes estão fazendo pressão para tirar esse direito de exclusividade. Já que não tem-se esse reajuste, já que o dinheiro muitas vezes não está dando para manter sua pesquisa, tirar a exclusividade para você arrumar um segundo emprego. Verdade. O que você pensa sobre isso, Camila? O que você acha? Pensando num panorama de forma geral. Pensando na sua vida pessoal, como você vai viver, como você vai se deslocar para chegar nesse trabalho, nada mais justo. Porque é muito complicado. Você fazer uma feira, você pagar aluguel, você pagar suas contas, se deslocar. É muito gasto e não bate realmente essa conta. Só que quando você olha para o lado da pesquisa, você faz assim: nossa, vai ter uma perca aí. Esse é o ponto, né? Esse é Entendeu? um dos grandes pontos, né? A gente volta mais uma vez, Mariana Dantas falou aí, né? O Brasil hoje ocupa a 13ª posição em produção científica. O Brasil já foi um dos 6 países no mundo de produção científica. É uma Olha, pena. gente, isso é ridículo, essa situação que nós estamos vivendo, Verdade. sabe? E aí, quando eu vejo muitas pessoas falando, eu, assim, não discrimino serviço nenhum, eu fiz o meu mestrado trabalhando na rodoviária. Para quem me conhece sabe dessa história. Eu não tenho desmerecimento a outros empregos nenhum, tá? Mas eu tive um atraso no meu desenvolvimento, senso crítico, no meu olhar, né, um pouco mais agudo a determinadas situações devido a essa situação, porque eu não tinha bolsa. Eu tive que trabalhar para me manter, E aí né? você tem que Então, dividir a sua atenção, você né? divide a sua atenção. Isso Exatamente. prejudica demais a tua formação e a tua contribuição para com a ciência, né? Verdade. Demis, como que você vê, eles chamam até um processo de pesquisadores sendo uberizados, né? Felizmente. Não no sentido ruim da palavra e da profissão, né? Porque o que eles alegam é que trabalhando no final de semana ou nos tempos extras, eles conseguem tirar de 3 a 4 mil reais. Mas e o cansaço dessa pessoa? Que a gente tem um cansaço mental muito grande. Como que fica, Nossa. Demis, essa nossa situação? Pois é, tipo, isso fica extremamente complicado, porque a pós-graduação em si, ela já ela tipo, necessita de um tempo e de uma atenção bastante consideráveis, né? Então, no Uhum. momento que o pesquisador, como um mecanismo de sobrevivência mesmo, porque a gente vê que os valores das bolsas eles são impraticáveis, né? Principalmente para quem mora em grandes centros. Eu senti isso, tipo, de relato próprio, né? Eu era bolsista de mestrado em Campina Grande. Hoje eu sou bolsista de doutorado em Recife. E assim, o dinheiro, sabe, a conta chega a mês que não bate, entendeu? Porque Uhum. é muito custo. Você morar numa cidade de porte maior é bem mais caro, tudo é mais caro. Aluguel é mais caro, energia é mais caro, tudo se torna mais caro. E apesar de que eu ainda tive um aumento, né, porque eu tipo passei para uma outra modalidade de bolsa, mas mesmo assim, ainda é bastante puxado. E Nossa. várias pessoas fazem isso, né? Acabam pegando outros serviços por fora para tentar sobreviver mesmo, sabe? Para tentar ter uma rendazinha a mais. Então, assim, é revoltante mesmo, quando a gente olha todo o cenário, né? E não só, como a gente estava comentando em relação a valores, né? Mas também a quantidade de bolsas, né? A gente Sim. consegue perceber que o panorama ele também está bem, o prognóstico é bem negativo em relação a isso, né? A cada seleção que passa, a cada semestre que vai passando para abrir novas seleções, as quantidades de bolsas também estão sendo reduzidas. Então, É, assim, o incentivo é realmente quase que zero para uma pessoa adentrar na pós-graduação. é complicado demais essa situação, viu? Olha, eu quero passar aqui para vocês. Eu entrei no site da CAPES, os valores atuais, tá, gente? A gente já sabe, mas só para confirmar toda vez. Hoje é janeiro de 2022.
dia 14 que nós estamos gravando. E a bolsa de mestrado, ela é R$ 1.500, tanto na CAPES, quanto na tabela da CAPES, quanto na tabela do CNPq. A bolsa de doutorado, ela é R$ 2.200. A bolsa de pós-doutorado, ela é R$ 4.100. E a bolsa de professor visitante pela CAPES é R$ 8.900. Talvez uma pessoa que seja assalariada e esteja escutando isso nesse momento fale, mas ganha bem. Nós estamos falando de um profissional que tem uma capacidade na área intelectual grande, que quando ele sai para o mercado, ele consegue empregos para ganhar entre 3 e 4 mil reais. E essa conta realmente não ativa ninguém a ficar nesse sistema. Então, a gente precisa começar a falar sobre isso, a gente precisa começar a apresentar esses valores para a sociedade também entender o que nós fazemos. E aí, você que está nos escutando nesse momento, deixa o teu comentário aqui, o que você acha sobre esse tema, né? A gente quer ouvir também todas as pessoas, a gente vai responder aqui no canal do YouTube, lá no podcast também. Vocês têm possibilidades de estarem comentando sobre isso. O que eu acho grande problema, além de tudo que nós temos comentado aqui, é que as pessoas não sabem, mas a bolsa de pesquisa, ela não contribui para a aposentadoria. Então, Ela não é considerado tempo de serviço. Mariana, você já chegou a estudar um pouco sobre isso? Como que você vê essa relação a longo prazo? Bom, deveria sim, né, ao meu ver, na minha opinião, contar como horas de trabalho, né, porque é uma dedicação, você tá ali, né, contribuindo de certa forma com o país, né, com o desenvolvimento do nosso país. E muitas vezes, né, até as pessoas mais próximas da gente acham que porque a gente tá indo para a universidade, é só estudar, né? Sim, requer muito que a gente possa estar estudando, estar alimentando os nossos dados, né, estar contribuindo com a ciência dessa forma, mas nada mais justo que pudesse sim contar, né, como horas trabalhadas, já que a nossa intenção é levar, né, toda a questão científica, o retorno científico para a sociedade contribuir de alguma forma. E infelizmente, né, no nosso país, essa categoria ela não é vista, né, como uma classe que realmente, de fato, mereceria, né, assinar a carteira, não é isso? Ela não está garantida Isso, no não está. fundo de garantia de tempo de serviço, né, Mariana? Exatamente, Assim, e isso. realmente, você fala aí, né? As pessoas não entendem que elas começam a muitas vezes falar só estudar, mas é um estudo planejado, isso é diferente. Isso muitas vezes os diretores têm que fazer nas empresas, Verdade. os analistas de mercado. Você tem que pegar dados, na verdade, não é um estudo mais aplicado a um trabalho, né? Então, assim, as pessoas têm que começar a entender o que nós fazemos ali. Demis, essa questão do FGTS, como que você vê isso? Você já refletiu sobre esse impacto na tua vida futura? com certeza, é o que eu sempre falo também nas conversas que a gente acaba tocando sobre isso, é que a gente passa pelo menos, em média, 11 anos sem ter Exato. contribuição, né? Porque são tipo, 5 anos da graduação, em média, né? 2 do mestrado e 4 anos de doutorado. São 11 anos que a gente não contribui. E são 11 anos que a gente impacta no final da nossa aposentadoria. E que a gente sabe que Uhum. nessas novas regras de aposentadoria, 11 anos é um tempo absurdo. É muito tempo. Então, assim, Uhum. o impacto vai ser gigantesco na tipo, nossa vida futura. Isso se a gente for absorvido pelo mercado de trabalho, ou então, sei lá, em algum concurso, alguma coisa desse tipo, né? Ainda tem essa, ainda tem o se a gente tipo, conseguir alguma coisa após
esse período de pós-graduação. Então, assim, é um tema bastante complicado e que demanda com urgência uma atenção, né? Até ser Certeza. alguma coisa de uma norma especial de Uhum. contribuição para o pós-graduando, porque realmente é muito tempo sem contribuir. Bom, Dos outros Camila, fatores, que assim, é até um dos outros fatores que acaba desestimulando as pessoas, né, a fazer a Exatamente. pós-graduação. Porque você pensa, eu vou fazer a pós-graduação para o meu futuro e porque eu amo. uhum, Só que se for uma coisa que vai acabar me prejudicando depois, eu não vou poder fazer. uhum, E aí acaba que o índice de desistência é muito alto. E é uma coisa negativa para a universidade, para é. a pesquisa em si, para o Brasil, é uma coisa assim preocupante. Bom, realmente, bem pensado. É um fator também que aquela pessoa que ela é mais atenta a essas questões, ela pode falar: olha, eu vou ficar mais 7 anos aqui para contribuir com a ciência brasileira, né? Trabalhando, entre aspas, como um pesquisador, porque aqui no Brasil isso não é legislado, né? Não está oficializado, não tem uma norma para isso. E, além de tudo, eu não vou ter nem esse benefício, que é contar como tempo de aposentadoria, desestimulante mesmo. Então, assim, Então, o que eu tenho visto nesse sentido é que a gente vê alguns deputados aí sempre tentando fazer projetos de lei. Nesse momento eu vou comentar aqui alguns deles, né? Como o projeto de lei 10.676 de 2018 e também o projeto de lei que teve o número de 462 de 19, onde os dois projetos são iguais, na verdade, são distintos deputados, e eles propõem que os estudantes aí, né, que eles chamam de estudantes, os pós-graduandos, eles sejam enquadrados no regime de previdência aí, mas naquela alíquota que é a mesma alíquota da microempresa, que a gente paga só 5%. Gente, como que é hoje esse tipo de contribuição? Esse tipo de contribuição antes, o pós-graduação nem podia fazer, mas teve uma lei aprovada há um tempo atrás, onde agora a gente pode pagar como autônomo na categoria facultativo, tá? Então você entra lá no site do INSS, baixa lá a tua guia de contribuição e escreve lá, né? Coloca os códigos, coloca o valor que você ganha e vai gerar, só que é em cima de 20%. Imagina, pós-graduando ganha R$ 1.500. 20% disso, meu amigo, é 30, é assim, é uma questão onde você não consegue já nem sobreviver com esse dinheiro. Você vai ter que deixar 300 conto de pois é, contribuição, né? impraticável. Um Impraticável. doutorando que ganha R$ 2.200, ele vai ter que deixar 20% lá, né? Assim, não faz sentido esse tipo de conta, né? Você tem condição, mais de R$ 400, sabe? A gente não está conseguindo nem pagar o aluguel direito, porque os grandes programas, eles estão nas capitais, que são cidades de alto custo, como o Demis lembrou aqui. Só que qual que é o grande problema desse tipo de ação que eles querem fazer? A gente sai de 20 e vai para 5%, tá? Beleza, é um bom sinal. Em vez de se deixar esse montante gigantesco, você diminui esse valor e talvez comece a ficar até interessante para a gente pagar. Se 70, R$ 80 ali, talvez a gente consegue fazer isso. Uhum. Mas, veja bem, teve lá a relatora de um desses processos e ela foi favorável, pediu para voltar para a Câmara dos Deputados para eles fazerem um reajuste, porque ela considera importante também, na tua visão, Demis, como você fala, da graduação, né, tal, incluir também os graduandos, tá? Nesse projeto que ela pede para Legal, voltar. legal. Só que ela se atenta a um fato que é muito interessante, que é, embora favorável ao mérito, vou ler a observação dela, né?
Eu quero alertar, né, que tem aqui o artigo da Constituição Federal, acho que é o primeiro do artigo 201, que alíquotas reduzidas de 5%, ela vai estar amparada pelo sistema de inclusão previdenciária, né? Mas a gente não pode esquecer que isso não vai dar benefício para ele, isso não contribui, não é considerado tempo de contribuição. Então veja bem, para que eu vou pagar 5% se isso não vai me ter benefício? O único benefício é aqueles benefícios que, se acontecer de eu ter que me afastar do meu serviço por algum problema de saúde, o INSS vai me ressarcir, correto? Mas isso ainda não é considerado tempo de trabalho. Então, essas leis, esses projetos de lei, isso aqui para mim, assim, com todo o respeito, né, é uma iniciativa louvável, já estão começando a falar sobre isso, mas, prezados deputados, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Façam algo que realmente beneficiem a gente. Que Isso aí beneficiem essa classe. acaba sendo tapar o sol com a peneira, de toda forma. Isso para mim é cabine de voto. Falar que tá apoiando É, toda uma classe, com todo exatamente. respeito, assim, sabe? Não faz sentido esse tipo de proposta. Sem consultar a comunidade, sem ouvir a gente, não faz sentido. Verdade. E levando Bom, em consideração também associações nacionais, que é o caso da Associação Nacional de Pós-Graduandos, né, que tem um impacto muito grande nessa temática. Eu duvido muito que eles tenham sido consultados para nessa elaboração, né, a desse projeto de lei. A NPG está sempre de olho também, a gente sempre vê eles fazendo algumas reportagens, alguns comentários, mas realmente, desse jeito que tá, eu não vejo sentido nenhum. Uhum, Sentido nenhum. Para mim, vale a pena, pois é, né? realmente. Gente, prazer falar com vocês sobre bolsa de pesquisa, um tema muito complicado, assim, mas a gente traz a Nossa. nossa visão, né? A gente não fica atrás do muro. E considerações finais. Mariana Dantas, considerações finais sobre o tema bolsa de pesquisas aí. O que você tem alguma Bom, recadinho? apesar de todo esse cenário, né, apesar de tudo isso, que a gente possa, sim, ter, né, no fundo, um pouco mais de esperança e continuar contribuindo, de fato, com a pesquisa e a ciência, né, no nosso país. Entender sempre que é um desafio para a gente, né, todos os dias, mas que a gente permaneça firme, né, contribuindo de fato. Então, dentro dessas considerações finais, Camila, poderia dar suas considerações finais? Plenamente o que Mariana falou. Não desistam, estamos aqui para auxiliar todos no que a gente conseguir, no que a gente puder. E é isso. E Demis, vamos finalizar esse assunto, né, de suma importância. O que você achou desse bate-papo? Considerações finais? Então, a gente conversou um tema bastante relevante, como todos que a gente já havia conversado antes. É um tema bastante sensível ainda, né? E que, assim, a gente vê que o pós-graduando encontra várias dificuldades ao longo do caminho. Essa é só mais uma de muitas. Então, é persistência, né? A gente ir lutando por algo melhor, né? No nosso mundo da pós-graduação. E assim, olha, dentro dessa esperança, as minhas considerações finais, elas ficam que o CNPq e a CAPES consigam orçamento para pelo menos fazer esse reajuste de 25%, que isso não é nenhum benefício, tá, CAPES e CNPq. Uma vez que, como vocês próprios viram, a bolsa está defasada em 60%. O reajuste de 25% ele é o mínimo do mínimo para a gente conseguir atraindo jovens talentos e sobreviver, pagar o aluguel e comer, né? Então, pensem bem com carinho nos seus pesquisadores, nos seus cientistas, porque inovação ela só vem através de muita dedicação e muita mente brilhante. Bom, é isso, a gente fica por aqui com mais um podcast do STC Cast, que acredito que talvez esse tema interesse a milhares de pessoas aqui no Brasil, né? Um abraço e uma boa semana. Tchau, tchau.